no Alesp Cidadania de hoje, vamos falar sobre as ações sustentáveis que podem ser implantadas em comunidades. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Leonardo Reto, que é empreendedor sustentável. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante e que impacta tanto na nossa vida. Bom, para começar, então, explica um pouco para a gente a área que você atua e de que maneira também, né, essa parte, esse empreendedorismo na parte sustentável. A verdade, Priscila, a minha jornada é longa, né? Ela inicia em 2013, através de uma captação no Gávea Anjos, é um investimento, uma instituição de investidores anjos, e onde nós fundamos a Telite S.A. E sempre produzimos as telhas através dos resíduos, né? Através do material reciclado, inicialmente. E isso impacta, ao longo da conversa, nós vamos conseguir colocar o quanto impacta na vida das pessoas, ao meio ambiente. Então é um projeto extremamente interessante, um projeto que impacta mesmo diretamente a sustentabilidade e é um assunto com a janela tão grande hoje no mundo, né? De que material a gente está falando, quando você fala das telhas, mas qual material que pode ser utilizado, reutilizado então, né? Isso é muito interessante, né? Porque o nosso modelo de negócio, nós acreditamos na sustentabilidade, que ela gera impacto social, ambiental, mas que gera resultado também para os investidores. Não adianta falar em sustentabilidade se não impactar diretamente também no balanço, porque é isso que os investidores também querem ver. É claro que todo mundo acha importante o impacto na vida, no meio ambiente, no nosso dia a dia, mas como empresa nós temos que pensar também no resultado. Então o que acabou ocasionando? Inicialmente nós comprávamos a matéria-prima já reciclada da indústria e transformava apenas em telhas, né? A partir de uma visão, de um estudo aprofundado, nós vimos a possibilidade de diminuir custo com isso, coletando o próprio resíduo e transformando isso em matéria-prima e automaticamente depois transformando na telhas. Então nós juntamos o processo todo. Como que a gente conseguiu fazer isso? A questão da sustentabilidade, ela passa inicialmente pela educação ambiental. E quando você tem uma criança pequena, igual eu tenho um filho de 4 anos, e você ensina ele a não jogar papel no chão, ele já nasce com aquela cultura, ele já cresce com aquela cultura. Mas quando você pega, né, igual andar de bicicleta, você aprendeu quando novo, para mais velho fica mais difícil. Então, assim, para você ensinar a cultura ambiental das pessoas, nós optamos por lançar um aplicativo que ele remunere em dinheiro a quem entrega. Então isso fez com que a dona de casa, as empresas separem esse resíduo e a gente paga através desse aplicativo. Quando ela entrega esse resíduo, ela gera uma pontuação e essa pontuação que chega a 20 mil pontos, a gente faz um Pix para ela. Então isso fez com que a cadeia de coleta seletiva, as pessoas se interessassem em entregar esse resíduo. Então, automaticamente, quando eu pego esse resíduo bruto e transformo ele em matéria-prima, ele derrubou de R$ 35 o custo de produção para 5. Então, isso não só impacta na geração de renda para quem está entregando seu resíduo, impacta na educação ambiental, porque a pessoa tem um interesse em separar, mas também impacta no resultado para os investidores, que todo mundo ganha mais dinheiro. Ele está fazendo um produto sustentável, está fazendo um produto com a matéria-prima muito mais barata. E com as tecnologias hoje, usualmente, você consegue manter a mesma qualidade de uma matéria-prima virgem. E qual é esse material, então, que a dona de casa acaba separando? Porque muitas telhas também, elas são usadas, utilizam, né, material de construção. Então, a reutilização do material de construção. É o caso ou não? Não. E aí, por que eu falei da importância do aplicativo? Quando nós aplicamos esse aplicativo, a dona de casa ou a empresa, ela não quer resolver o problema do plástico, que é o que a gente pega e usa para fabricar as telhas. Né? Ela quer que você resolva o problema do papelão, ela quer que você resolva o problema do alumínio, ela quer que você resolva de forma geral aquele resíduo dela. Então nós colocamos no aplicativo vários valores diferentes para todos os outros materiais.
Nós utilizamos o polietileno de alta densidade, que nada mais é do que, para te dar um exemplo, claro, são os galões, né? É a embalagem de shampoo, é o polietileno de alta densidade, é o plástico mais duro. Utilizamos as sacolinhas de mercado, então, que é o PE, que chama, que é um polietileno de baixa densidade. Enfim, nós utilizamos o plástico para transformar em telha. Ah, mas o que você faz então com papelão, com vidro, com metal, que também coleta da casa das pessoas e das empresas? Nós desenvolvemos uma plataforma depois do aplicativo de rastreabilidade. Então, eu coloco em outras indústrias que utilizam esse material. Então, por exemplo, a indústria que fabrica caixa de papelão, a gente direciona para ela o papelão. Né? Então, a dona de casa recebe por esse papelão, nós recolocamos na cadeia de economia circular para fazer novas caixas e permitimos a rastreabilidade. Como que é isso? A telha, quando todo resíduo que chega, todo lote de resíduo que chega, ele recebe um QR Code inicial. E eu consigo abrir para quem entregou esse resíduo, acompanhar até a transformação em telha. Quando transforma em telha, esse QR Code é impresso na telha. Então, se ela foi instalada lá no Japão, por exemplo, para dar um exemplo bem longe, e ler esse QR Code, vai estar todo histórico ali. Resíduo da casa da Priscila, endereço tal, quantidade de resíduo, em que foi transformado. Então, a gente conseguiu dar rastreabilidade não só na telha. Aí serve para caixa de papelão, serve lá o metal que vai para a fabricação de outros ferros, enfim, para todos esse material, o vidro que transforma em garrafa novamente também. Então, a gente consegue dar rastreabilidade e reaproveitar todo esse resíduo que está dentro de casa e também nas empresas. E lembrando que o plástico também ele tem uma dificuldade aqui no meio ambiente para ele ser absorvido, né? São anos, às vezes até décadas, né? Sim. Dependendo do plástico, pode levar 300 anos. Nossa. Mas, novamente dizendo, isso passa muito pela educação ambiental. O plástico ele não vai parar no mar sozinho. Ele não vai parar no bueiro sozinho. Né? Vou te dar um exemplo claro, eu não sei como está em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, existe algumas cidades que ainda os mercados cobram pela sacolinha. É um resultado que não funcionou. Por quê? Porque você não tira o resíduo da rua. Você apenas cobra o consumidor, ele leva esse resíduo para casa e muito das reclamações é que, de repente, a dona de casa quer separar, mas a hora que coloca para vamos colocar assim, entre os profissionais de coleta, acaba misturando tudo que foi separado. Então, acaba desestimulando a pessoa a fazer aquilo. O que o aplicativo funciona? Ele funciona porque nós mesmos fazemos essa logística. Mas a ideia é conseguir justamente fazer uma capacitação com os coletores de resíduo, em alguns lugares já existe, para justamente levar esse resíduo para ser reaproveitado. Porque a partir do momento que você mistura, ele perde valor para a indústria, né? Ele fica mais caro, você tem que lavar, você tem que fazer uma preparação que, de repente, separado, ele não precisaria daquilo tudo. Então, assim, passa muito pela educação ambiental, é isso que a gente... eu tenho defendido muito essa questão da gente colocar nas escolas para iniciar tanto a educação ambiental e eu acho que a questão financeira também, para as crianças já aprenderem tanto a parte ambiental, mas a parte também de economizar. Né? E como que fica essas telhas já implantadas ali, colocadas nas casas? A questão, por exemplo, do calor, tem um tratamento diferente para poder ajudar também... porque quando se falava daquela outra telha, né, outro tipo de telha, acho que brasilite que fala, né? Sim. Ela é mais quente. É porque é de concreto, né? Tem outras que são de fibrocimento, amianto, enfim. A telha de plástico em si, ela não é tão fresca como a de barro, que absorve água. Mas em comparação a todas as demais, ela é muito mais fresca. Ela não chega nem perto do amianto. Então ela já é fresca naturalmente. Ontem nós ganhamos um prêmio na Câmara aqui em São Paulo e Alemanha, como primeiro lugar a empresa na categoria Net Zero. O que eu quero dizer com isso? É que eu ouvi ontem de um diretor da CEMIG que palestrou e ele me trouxe uma reflexão que é importante.
as fazendas solares, será que são tão sustentáveis assim? Por quê? Porque você tem que descampar uma área muito grande, você já suprime a vegetação, já não é uma coisa sustentável. Você coloca várias placas feitas de silício, que é um grande problema no futuro de reciclagem, para poder geração, e não pode plantar nada embaixo, porque aquilo emite um calor intenso, porque é vidro, né, e o silício em cima daquilo. Mas voltando para as telhas. Qual que é a vantagem das nossas telhas? Primeiro que ela já é feita desse material sustentável, já é um baita produto sustentável. Nós desenvolvemos uma pastilha através do grafeno, que leva eletrólise, dióxido de titânio, vidro autocondutor, enfim, é uma pastilha do tamanho de uma moeda que eu consigo replicar em 100 pastilhas nessa telha. Então a telha pode chegar, tem um potencial de chegar a 400 kW por telha de geração. Mas qual é o principal ponto do grafeno e por que nós estamos abrindo uma fábrica também no Ceará? Porque, visando a Europa também, o grafeno ele não só tem a condutividade e a geração nessa pastilha de 4,5 com raio intenso do sol, mas na caixa preta que chama, que é no laboratório da universidade que faz esse teste, que é sem a radiação do sol, quer dizer, só na sensação térmica, ele tem a condição de gerar 2,8 kW. Então, isso fala muito a língua da Europa, fala muito a língua dos países que não têm intensidade solar ao longo do ano. Né? Então, assim, nós estamos abrindo uma filial no Ceará pensando na esquina da Europa para exportar esse produto para lá. Mas aí, eu te falo, eu fui acelerado pelo BNDES Garage, fomos acelerados pela Braskem Labs, enfim. Passamos por várias acelerações. E a ideia é, como o nosso sistema é off-grid, que é manter os bancos de bateria, né, para poder ser utilizado na residência, a gente conseguir. Primeiro, nós estamos utilizando o desenvolvimento através do hidrogênio verde na própria eletrólise da telha. Porque como que é desenvolvido o hidrogênio verde? Ele tem uma entrada de água e tem uma entrada de eletricidade. Né? E ali faz a eletrólise e ele sai numa célula de combustível. Então, na verdade, nós estamos desenvolvendo... E o problema do hidrogênio verde é a logística, você locomover esse líquido. Então, como o nosso projeto é deixar instalado na casa, nós estamos fazendo a própria eletrólise com a telha, quer dizer, a energia gerada para fazer o hidrogênio já é limpa, para fazer esse banco de armazenamento de hidrogênio verde, para ele sim armazenar a energia que a casa vai precisar absorver. Esse é um ponto bacana. Sim. E o segundo ponto é referente ao desenvolvimento da bateria propriamente de grafeno. O lítio é um grande problema, está sendo a tecnologia está avançando muito para resolver esse problema, mas o lítio, a inflamabilidade dele é gigantesca. Em Portugal, por exemplo, é proibido guardar um carro elétrico na garagem, porque se você jogar uma bateria de lítio e ela pegar fogo dentro de um aquário, ele não apaga. Ela continua pegando fogo porque o lítio é muito inflamável. É lógico que está tendo muitos avanços de tecnologia nisso, mas o grafeno, além de ser muito mais condutivo do que o lítio, ele não tem esse problema por ser um mineral muito mais propício a isso. Então, a gente está desenvolvendo, inclusive no projeto que nós vamos falar aí do ônibus elétrico. Então, assim, a telha, nós queremos colocar, na Amazônia ainda tem perto de 1 milhão de residências sem energia, acredite você. Nossa. Então, a ideia é levar no sistema off-grid essa telha e poder fornecer energia através do sistema off-grid para essas residências que não têm. Então, impacta diretamente na vida das pessoas, vai impactar muito a classe C, D e E, principalmente, porque o nosso histórico de telha, ela já tem um histórico de fazer pequenas residências, de área de lazer. Então, assim, é isso que a gente almeja aí com esse baita desse produto. Aí, se a gente pensar em comunidades, ter, então, essa telha, que ela é mais barata, ela traz, então, uma questão até do clima um pouco mais agradável em comparação às outras, tem a possibilidade de ter uma geração de energia para dentro até das próprias casas. É uma opção também para dar até mais
uma vida, né, melhor para quem mora nas comunidades, para quem mora mais afastado? Não tenha dúvida. Você vê o que é a experiência, né? Nós, como desenvolvemos, essa questão do aplicativo, você pega o histórico do aplicativo, que é desde 2019, nós pagamos hoje R$ 356 por família, a média paga. Então, assim, um valor bacana, né? Você pegar. Então, as pessoas estão gerando isso como renda só por entregar o seu resíduo. Além disso aí, quando você vira para a comunidade com uma telha dessa, a pessoa pode tirar a antiga e colocar ela sem precisar mexer em estrutura nenhuma. Por quê? Ela pesa apenas 8 quilos. Então, ela tem 2 por 1 e pesa 8 quilos. Então, você pode colocar em qualquer estrutura e modificar. Então, você tem os pilares ali fundamentais. Você melhora a qualidade de vida, você melhora a saúde, porque não vai ter acúmulo ali de resíduo, né, e vetores e tudo. Você melhora o meio ambiente, porque você está dando um novo produto, né? Você coloca no ciclo do novo produto de mais 80 anos e você está gerando renda para as pessoas. Além disso, você está educando coercivamente através do pagamento, mas está educando que as pessoas separem esse resíduo para ser utilizado de forma correta. Hoje se fala muito da questão da energia limpa, e como que você observa isso, até para um incentivo dentro do país em relação à energia limpa? Então, eu acho que assim, nós temos que evoluir muito em regulamentação. O Brasil é uma potência de se falar em energia limpa, sustentabilidade. Te dar alguns exemplos. Bioplástico é o plástico feito de cana-de-açúcar, né? Do bagaço da cana-de-açúcar, que é utilizado. E o etanol já é algo que está aí há mais de 30 anos, aí, é um baita do combustível. Agora até o governo está aumentando o percentual de etanol na gasolina, porque deu muito certo. O bioplástico é a nova, vamos colocar assim, é o novo plástico no futuro. Por quê? Só o Brasil tem esse potencial de cana-de-açúcar, principalmente São Paulo. Né? Porque quantidade de plantação, de produção, de usinas, que vai gerar esse resíduo de bagaço de cana, que pode ser feito o plástico, o bioplástico, porque ele é biodegradável. Então, você pode fazer uma embalagem que você vai colocar ali para ele se biodegradar com 60 dias. Então, automaticamente, ele biodegrada, ele é de cana, do bagaço, ele não vai agredir nada a poluição. Nós estamos falando aí da potência eólica que tem, principalmente no Ceará, né, desenvolveu muito com isso. Os projetos de hidrogênio verde, tem que avançar na regulamentação, tem. Energia solar, eu vim do Rio, né? E o avião, conforme vai pousando, a quantidade de placas em prédios que já estão instalados, então você vê, aumentou muito a capacidade de geração, já a troca, né, da questão elétrica. Por quê? A nossa matriz, infelizmente, a nossa matriz energética, a nossa matriz de produção ainda é muito suja. E ela é muito antiga. Você não consegue mudar isso do dia para a noite. As usinas são de carvão, os fornos das grandes empresas ainda são de carvão. Então, assim, não é fácil mudar isso, mas está tendo um esforço gigantesco. E eu acho que o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, tem um potencial enorme de contribuição nessa cadeia de sustentabilidade. E eu acho que os dois estados estão andando acelerado para que isso aconteça. E vamos falar um pouquinho também da energia limpa, já voltada para os automóveis. Sim. Então, nós temos a questão, não só automóveis, né, mas os carros, agora os ônibus também, vários ônibus, a gente vê até aqui na capital paulista, vários ônibus já sendo modificados, utilizando a energia limpa. É o caminho? É isso que a gente pode esperar aí do país? Eu acho que, assim, a gente está entrando nesse projeto, é um projeto gigantesco, e eu vou te explicar o que envolve nisso, né? Mas, assim, é menos emissão de gases, é menos barulho, né? Porque ele é silencioso completamente. Então, tem uma série de vantagens. É menos gasto de energia, porque gasta muito menos energia
para fazer, na verdade, um ônibus elétrico, um motor elétrico do que o próprio combustível, né? Então, assim, inicialmente é um baita de um produto. São 100 mil ônibus que nós pretendemos aí renovar com essa fábrica que nós estamos aí, junto com outras empresas encampando, fazendo esse esforço para colocar o projeto de pé. Mas é claro que passa pela política pública, não tem dúvida, os governos, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro, têm um papel importantíssimo em alavancar, ajudar a alavancar. Eu posso falar especificamente do Rio de Janeiro, porque a gente está tendo muita ajuda no sentido, assim, eu acho que até foi uma junção, e aí, se você me permite entrar na seara aqui, não na questão política, mas na questão da ajuda em si, você vê lá, o governador é um cara novo, tem uma visão aberta, vibrante, tem uma recuperação judicial complicadíssima no Rio, né? Todo mundo sofre com segurança pública, essa coisa toda, mas nem vou entrar nessa área, mas o governador é um cara extremamente de cabeça aberta e o vice-prefeito era o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o vice-governador agora é vice-governador, mas sempre foi secretário. Né? O secretário hoje é um menino assim, muito experiente na sustentabilidade, então está nos ajudando muito. O secretário de Transporte é uma outra pessoa que é um gestor sensacional, que colocou aberto para receber essa fábrica. E aí eu tenho que falar do meu município de 10 mil habitantes, grave esse nome, Comendador Levi Gasparian. Tá? Eu não posso deixar de falar do nosso gestor, o nome dele é Cláudio Manarini, ele foi aprovado com 80% agora para o 4º mandato. Então, assim, é um cara que, né, todo mundo aprova. Esse cara tem uma visão fantástica, ele arrumou o terreno de 200 mil metros quadrados para abranger a fábrica, é um cara que trocou tudo da cidade por LED, entendeu? Já tem as creches de escola por energia solar, enfim. Mas voltando para o tema ônibus elétrico. O que nós estamos fazendo? Essa junção toda, ela passa por uma cadeia de suprimentos que vocês aqui tem tudo, né? E que a gente lá, de certa forma, ainda carece, principalmente no interior, não estou nem falando da capital. Mas nós temos algo lá muito importante, logisticamente muito bem centrado. Nós somos o maior encontro rodoferroviário do Brasil. Juscelino Kubitschek chamava da esquina do Brasil. Por quê? Porque lá eu estou a 400 quilômetros de São Paulo, estou a 300 quilômetros de Belo Horizonte, eu estou a 300 quilômetros do Espírito Santo, estou a 150 quilômetros do Rio. Eu estou muito próximo de todos os estados. Então, logisticamente, é muito bem posicionado para a gente fazer essa distribuição desses ônibus que vão ser dando tudo certo, essa junção de todos esses atores aí, dando tudo certo, nós vamos estar fabricando um ônibus já em 2025, um ônibus elétrico, que aí a Telit vai estar entrando com a parte de expertise no grafeno, justamente pela particularidade que eu te falei das baterias. A empresa que está compondo, que é a Pifer, é uma empresa que fabrica os bancos de metrô e monotrilho. Eles têm a patente depositada da carroceria de polímeros resistentes, que faz muito sentido, porque senão a bateria não dura. Você colocar algo muito pesado em cima da bateria, igual o carrinho, né, que você compra pro seu filho, a pilha acaba rápido, se ele for muito pesadão. Se ele for leve, ele dura mais. Então, assim, essa carroceria é a peça-chave, porque vai encarroçar lá, e essa estrutura de polímero resistente, ela não só tem a questão da leveza, mas a questão de segurança. Segurança que fizemos o teste até de rolamento, que se fala. Então, você pegar um ônibus comum, ele achata. Você pegar um ônibus de reforçado, igual essa empresa fabrica aquelas partes internas do metrô. Então, dá para você ter uma noção do que é o banco, né, aquilo firme. Então, o rolamento no polímero, ele não amassa, ele não achata. A outra coisa que tem são os testes, porque são todos certificados internacionais de fumaça, de inflamável, de pegar fogo, né? Muito desses, geralmente, né, quando põe fogo em ônibus, a primeira coisa que faz é incendiar tudo ali dentro, ali ficar antes. Então, quer dizer, a resina ela tem um retardante de chama. Então, assim, é uma junção
de expertise de pessoas muito antigas no processo de metroviário e rodoviário, que são várias junções de empresa e muito do que São Paulo está fazendo, as parcerias públicas privadas. Né? Porque eu acho que a junção tem que ser essa. É o privado ajudando, o público não consegue fazer sozinho e o privado ele ajuda nessa expertise, na questão de investimento também. Então, eu acho que vai, dando tudo certo aí, essa parceria vai sair. Aí, o impacto já na parte ambiental, a gente sabe porque né, é energia limpa, já está muito claro isso. Mas o que a gente pode falar em relação à sociedade, ao retorno à sociedade também, tanto em questão de emprego, trabalho, a renda dessas pessoas e principalmente vindo tudo isso, o que acontece com as regiões? Dá para fazer com que elas cresçam, né, se transformem até em cidades mais tecnológicas, mais avançadas? Vou te dar um exemplo meu lá, aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Conforme te falei, eu tenho 10, minha cidade é um pouco mais de 10 mil habitantes. Uma fábrica dessa, lá na minha cidade, ela vai gerar 700 empregos. Nós estamos falando praticamente 10% da população. Você está falando que vai ter que aumentar restaurante, vai ter que implantar o hotel, vai ter que aumentar uma cadeia de suprimento, vai ter que ter mais loja de peças, enfim, modifica completamente. Além disso aí, é lógico que esses 700 empregos, você precisa preparar essa mão de obra. Você não vai ter essa mão de obra toda. Então, a ideia é colocar centros especializados, como o Senai, né? Como o Senai, Senat, enfim, colocar centros especializados para ter a formação de mão de obra desses jovens, mecânica, elétrica, que utiliza muito nessas fábricas. Então, você já tem uma criação de profissão, um incentivo ao primeiro emprego, o profissionalismo dos jovens em si e a geração de emprego de demanda forçada, né? Porque você vai dar emprego para todo mundo que quiser se especializar e quiser fazer. Então, você tem um impacto de geração de renda, de emprego e um desenvolvimento fantástico na área vamos dizer assim, de recursos humanos. Né? Fora isso aí, você tem uma série de indiretos que vêm. Vem educação, vem faculdade querer se instalar para ficar mais próximo, vem centros de pesquisa e inovação querendo se instalar para ficar bem próximo ali do miolo ali que fala, o próprio que eu comentei, né, do centro de fornecimento de insumo. As empresas têm a intenção de ficar próximo dessas grandes indústrias, então você, de forma geral, não só aí, eu estou tirando todo o impacto ambiental, né, que já é gigantesco. E querendo ou não, quando você entra com uma empresa dessa, que ela vem com um segmento completamente sustentável, a cultura, a missão dela já é sustentável. Então, ela já entra também construindo e evoluindo de forma sustentável. Ela pratica muita palestra para os próprios colaboradores da forma sustentável, né? Os colaboradores têm eles reconquistam aquele desejo. Eu trabalho numa empresa que ela faz um ônibus elétrico, né? Não é aquele trabalhador, não, eu trabalho na empresa para sustentar a minha família. Não, ele compra essa visão de futuro da empresa, né? Eu trabalho ali numa empresa que vai fazer bem para o mundo, vai fazer bem para o Brasil, né? Eu faço parte dessa mudança energética, eu faço parte dessa mudança sustentável. Então, isso é muito, muito bacana e muito relevante, né? De que maneira o poder público pode colaborar? Por exemplo, aqui na LESP nós temos uma comissão de ciência e tecnologia, né, que também discute essas situações e como o governo consegue ajudar, tanto na questão de redução de impostos ou isenção deles quando é gerada energia limpa. Como que o poder público consegue ajudar também para que tanto o poder, né, principalmente o privado, consiga ali aumentar a oferta, a parceria, inclusive? O que acontece? Igual eu falei, passa pelo poder público, não tem jeito. Então, assim, vocês aqui são muito ricos em editais de inovação.
já participei de alguns até, né? A FINEP é muito rica em editais, tem o próprio IPT. Pra você ter uma ideia, a gente pediu um orçamento ao IPT e à Embrapi sobre a questão da telha solar. Por quê? O IPT ele tem o maior scanner de geração de energia solar da América Latina e a Embrapi desenvolve grafeno. Tá? Então, assim, os editais são extremamente importantes. Editais e fomento de inovação. Esse é um grande calcanhar de Aquiles dos empreendedores. Tem empreendedor, você pegar uma empresa grande, que ela já tem uma cultura de 70 anos de não fazer inovação, faz inovação, mas do método antigo. Ou você pega uma startup que está mergulhada na sustentabilidade, é muito mais fácil você empolgar essa startup, fomentar essa startup, porque ela vai dar muito mais resultado que o seu centro interno de uma empresa antiga dessa. Mas o empreendedor ainda tem muita dificuldade em ter isso, porque o empreendedor geralmente ele não tem a garantia necessária, ele não tem os anos de histórico, enfim. Então esse é um gargalho que pode ser resolvido através de fomento de editais, de fomento dos bancos de desenvolvimento, de fomento, achar a ferramenta correta para conseguir investir nesse empreendedor. O outro lado, eu acredito muito, antigamente se usava muita concessão pública para atrair empresas para poder se instalar. Eu acredito muito, e também incentivos fiscais, que é uma guerra entre estados danada, porque você reduz lá para 2%, 3%, ICM, para atrair aquela empresa, o STF até derrubou isso. Mas o que eu acredito mais? O emprego ele já é um elemento fim da empresa, ele vai ter que dar emprego, senão a empresa não funciona. Então você basear a concessão apenas em emprego, não acho legal. Eu acho que assim, você pode basear o incentivo em cima de escalonamento de ICMS. Então se a empresa é um pouco sustentável, ela leva 25% de redução de ICMS. Se a empresa é média sustentável, ela leva 50% de redução de ICMS. Se ela é muito sustentável, ela leva 75%. Ah, mas aí cai a arrecadação. Não, você pega um banco privado, que ele tem a meta de até 2030 ou 2040 desenvolver isso, e ele financia isso para o Estado. Ele adianta, ele paga essa diferença de alíquota e a empresa ela se interessa porque ela vai ter uma redução de 75%. Isso eu acredito que alavanca muito as empresas se interessarem por criar métodos sustentáveis, a querer trocar toda uma estrutura para transformar um processo mais sustentável. Então, assim, eu acredito que hoje só a forma de você fomentar, querer que o cara dá mais emprego para gerar incentivo, eu acho que o resultado final não vai ser legal. Eu acho que assim, a gente já paga muito tributo. Você vê, a lei de saneamento, ela já tem uma regra que não conseguiu avançar ainda, que é a cobrança da taxa de lixo, de cada um de nós. Sim. Como que você coloca mais um tributo na vida da pessoa, que já paga água, já paga esgoto, e aí vai pagar uma taxa de lixo? Então, eu acho que o aplicativo, quando você paga a pessoa para entregar, e ela saber que ela vai ficar livre daquele lixo, já é uma grande coisa, porque ela está recebendo pelo lixo que ia jogar fora. E aí entra na mesma questão do colaborador da fábrica. A dona de casa se sente, eu estou ajudando o meio ambiente. E todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer andar de forma correta, né? As pessoas querem fazer algo melhor. Só que precisa dar um artifício, não adianta você falar, não, você separa aí a pessoa separa, coloca lá, aí o próprio rapaz que coleta lá do caminhão de lixo não tá sabendo para que é aquilo, aí mistura tudo, joga lá, a pessoa vê, não vou separar mais não. Para a gente não adianta os métodos dos outros países. O Japão é multa. Você já entra lá e já te dão um monte de saco, né, de várias cores, você já sabe o que tem que separar, e se você não fizer, é multa. Mas isso é uma cultura japonesa. Sim. Né? Como é que você vai colocar multa pro pessoal aqui agora? Como é que você vai fiscalizar isso? Não tem como. Na Europa já é uma cultura de criança, por isso que eu estou falando. A criança já cresce na escola já sabendo que ela tem que separar o resíduo, que ela tem que jogar. Então, assim, eu acho que a política pública, além desse fomento tudo, ela tem que também começar a implantar nas escolas. Esses assuntos são novos.
né, relativamente nova, sustentabilidade. O país com uma potência de energia renovável, uma potência de sustentabilidade, já é para estar encaminhando essas crianças a crescerem com esse desenvolvimento sustentável. Bom, a gente chegou no final do nosso programa e eu quero agradecer a conversa aqui hoje com Leonardo Reto, que é empreendedor sustentável. Obrigado por dividir com a gente aí essa história de sucesso. Muito obrigado, Priscila. Estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, o Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.